Tem um versículo muito interessante, mas antes, baixa a tua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso comigo e com a tua igreja. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e que a tua palavra nessa noite, ela possa, Senhor, entrar no meu, como já tem entrado, e no coração dos teus filhos. E que nós saiamos daqui hoje, Senhor, de verdade, Senhor, entendendo que nós precisamos ter uma virada diferente esse ano, Senhor, para a tua glória. No nome de Jesus, amém. O versículo 9 diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, ou seja, meu pai, o seu pai, sua mãe, minha mãe, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, que é Deus? Então viveremos, né? Muito bem. Eu me lembro que quando eu fiquei noivo da pastora, o meu pai, eu fui falar com o pai, né? Falei, pai, eu vou ficar noivo, vai? Tá? Já conhecia a pastora Elaine. E você já falou com os pais dela? Já falei com os pais dela, eles estão de acordo. E vim agora avisar o senhor, né, e a mãe. Então tá bom. Aí ele pegou, falou, olha filho, no sábado nós vamos ter uma conversa. Irmão, o meu pai me falou tanta coisa naquele sábado, falando para mim, o que eu estava fazendo? A responsabilidade que era ficar noivo de uma moça. Porque ele dizia assim, meu filho, nós que somos crentes, noivo é para casar. A partir do momento que você botar a aliança na sua mão direita, ó, você tem que pensar direitinho. Vai botar mesmo? Vou, então. Foi uma bênção para mim. Muito bem. Aí chegou a época do casamento. Aí é que foi mesmo. Pai, eu queria marcar o casamento. É mesmo? Quando? Dia 14 de novembro, pai. Eu casei dia 14 de novembro de 1981. Tenho 41 anos de casado com a mesma mulher. Aí ele falou assim, é mesmo? Isso, eu falei com o pai, era mais ou menos ali, janeiro, fevereiro de 81. O pai falou assim para mim, sábado nós vamos conversar. Eu falei, pronto, de novo, né? Vamos conversar. Mas ele começou bem a conversa. Ele falou, filho, a partir de hoje, você não precisa dar nem um centavo mais em casa. A partir de hoje, você tem que juntar dinheiro para você casar. Foi a coisa boa que ele falou para mim. Né? Porque até então, eu chegava com o saláriozinho, eu sou do tempo do envelopinho com dinheiro dentro. Quem é desse tempo? Levanta a mão. Pois é, eu também sou. Então, era dia 10, né? Aí eu pegava, lavava a marmita, minha mãe colocava um saquinho plástico junto com a mochila, aí eu pegava o dinheiro, envelopinho, colocava dentro daquele saco plástico, já tinha lavado a marmita, colocava dentro da marmita, chegava em casa e tirava a marmita e falava, tua mãe. O que ela fazia com o dinheiro, eu não era nem doido de perguntar. Nem louco de perguntar. O que a mãe fazia? A mãe pegava, quando chegava no sábado, ela pegava e falava, vem cá, meu filho, está aqui. Ó, teu dízimo. Entrega o dízimo domingo na igreja. Era isso que a mãe fazia. E naquele dia o pai falou que não precisava mais dar dinheiro porque eu ia casar. Mas ele falou tanta coisa para mim, que aquilo que ele falou para mim fortaleceu o meu coração, e eu, com todas as dificuldades que qualquer casal tem, eu sou casado há 41 anos. A palavra de Deus aqui hoje, o texto é muito claro. Os nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam e nós respeitávamos. Quanto mais o Pai dos Espíritos, ou seja, quanto mais o nosso Deus. Então, a palavra de hoje, ela é pesada. O pastor hoje vai bater. Mas vou bater muito hoje, não é? Mas, gente, eu não vou bater na carne. Eu vou bater pelo Espírito. Eu vou usar a palavra de Deus. Porque antes de você apanhar, eu apanhei primeiro, não é? Porque quem prega, primeiro ele escuta ele. Deus fala com ele, para depois ele poder transmitir aquilo que Deus tem para você. Então, vamos lá. Hoje é pare, avalie e siga. Pare, avalie e siga. Muito bem. Como eu disse, é natural, se você não faz isso, é bom começar a fazer. Quando chega esta época do ano, você para poder fazer uma reflexão
do ano que se foi e do ano que está para chegar. Quem não faz isso não tem sucesso na vida. Você precisa fazer uma reflexão. Como é que foi meu ano? O que deu para fazer? Não é? Você faz uma reflexão sobre se você for casado, da tua vida matrimonial, se você é solteiro, da sua vida que se segue, porque com certeza você deve ter planos para o futuro. Não é? E o ano que vem, o que eu vou fazer na vida? Sou casado? Meus filhos? Qual vai ser o meu trabalho na obra do Senhor Jesus? Então, precisa-se fazer uma reflexão. Muito bem, eu considero a vida como uma estrada, né? Uma longa caminhada, que ela começa aqui, nesse mundo, e ela se estende até a eternidade. Por que eu preciso fazer planos? Por que eu preciso fazer reflexão? Porque nós, irmãos, estamos aqui vivos hoje. E amanhã? Quem é que diz que vai estar vivo amanhã? Quem é o louco que vai dizer, amanhã estou vivo? Ninguém, nós não sabemos. Não tem aquela passagem, né? Enchi meus celeiros, estou com uma grana no bolso, agora posso gozar a vida. Não foi isso que o cara falou? Escutou uma voz, louco, se hoje pedir a tua alma, o que você tem para dar? Então eu não sei o dia de amanhã. Então eu preciso refletir todos os dias, mas em especial nessa época que o ano está se findando. O próximo ano está chegando. Então eu preciso. Então existe de verdade estradas que são enganosas. Existem algumas estradas enganosas que não nos levam a lugar nenhum. E outras estradas são piores, que levam à morte. Eu estive em São Paulo e tive um refresco no domingo pela manhã. Domingo pela manhã, eu não tinha reunião. Minha reunião era às 5h30 da tarde, lá na Sede do Brás. Eu fui visitar, liguei. Eu estava conversando com o Éder, e eu falei que eu gravei um disco, né? E o Éder ficou procurando, não achou não. Pastor, não estou achando. Eu falei, não, eu vou achar. Aí eu lembrei, eu gravei um disco, o disco eu não tenho. Era aqueles borrachões, eu sumi o meu disco. Aí eu lembrei de minha irmã, que tinha, liguei para ela, irmã Nadir. Quando ela escutou que era eu, ficou numa alegria. Aí, é aquela coisa, faz anos que eu não vejo a Nadir. Mulher de Deus, moça, não se casou, menina abençoadíssima, perdeu o pai, perdeu a mãe, mora sozinha. E eu lembrei do irmão dela, presta atenção nisso, lembrei do irmão dela, que se criou comigo na igreja. E eu sabia que ele estava desviado, eu sabia. E naquela conversa, Nadir, como é que você está? Ela está muito doente, tem a minha idade, mas está muito enferma, Nadir. E eu perguntei, filha, e o teu irmão Sérgio? Ela falou, pastor, o senhor nem imagina. O Sérgio está com câncer no sangue. Leucemia que fala, né? Está com leucemia. Irmão, aquilo para mim... A pastora já subiu? Ela está numa reunião desde as 4h da tarde. E naquela hora eu já embarguei a voz. Aí já acabou comigo. Porque o Sérgio, irmão, se criou comigo na igreja. Nós, adolescente, jovem, largou a esposa com 4 anos de casado, se meteu no mundo. Né? Tudo que você pensa de errado ele fez. A vida cobra. É a estrada enganosa. É a estrada que leva à morte. Menino novo, ele é mais novo do que eu, porque ele é o caçula da casa dele. A Nadir é a segunda. Então, o que é isso? É a estrada enganosa. O menino que tinha tudo para ser feliz, mas entrou por uns caminhos errados. E eu vim aqui hoje para você parar, para você começar a avaliar e para você prosseguir. Agora, em toda a nossa jornada, em toda a nossa corrida, é necessário que nós demos tempo para o tempo, para que haja uma parada para avaliação. Já viu corrida de Fórmula 1? Que os carros param para poder fazer o quê? Para trocar os pneus,
Porque ele sabe que o pneu tem um tempo de vida dentro da corrida, que se ele não trocar, ele vai ficar para trás. Nós também precisamos parar nos boxes para fazer aquela parada e fazer uma avaliação de como é que está a nossa vida. E a palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, é exatamente isto. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Ou seja, tudo que eu fizer é para ele. Porque você, nós entregamos a nossa vida para ele. A minha vida está nas mãos de Deus. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, desde o dia que eu desci o tanque batismal, eu fiz lá o meu voto, a minha aliança, tudo é para ele. Tudo, todas as coisas, o que eu pensar, o que eu fizer, é para o Senhor. Pense nisso nesta noite. É por isso que o tema desta noite é pare. Você tem que dar uma parada, você tem que avaliar como é que estão as coisas. E depois, dá para prosseguir? Dá. Primeiro não dá, então vamos arrumar para prosseguir. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Muito bem. Agora, o que me faz parar? O que faz com que muitos de nós estejam parados? Aí você fala, não, pastor, eu venho nos cultos. Eu estou todo domingo. Você está todo domingo, mas você não é crente. Você vem todo domingo, mas você acostumou a vir na igreja. Você não tem compromisso. Eu falo para os nossos dirigentes, e um dos assuntos da nossa reunião domingo vai ser esta. Eu fico assim, quando chega a época de consagração, pastor, precisa consagrar, e vai consagrar. E você não, quando eu falo, mas irmão, você não trouxe ninguém no culto, pastor, eles não querem vir. Mas se ele não te obedece, como é que você consagrou ele? Você está entendendo? Então veja só, são pessoas que estão dentro da igreja porque tem um cargo, quer ter um nome. Eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionária, eu quero ser pastor, eu quero... Irmão, você quer ser, mas tem que ser crente. E muita gente está parado no tempo porque tem coisas na vida que não te permite de forma nenhuma prosseguir. E uma das coisas é a depravação, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Com o advento dessa miséria chamada celular, hoje tem muito homem casado que espera a mulher dormir para pegar a desgraça do celular e ficar vendo coisas terríveis, fica ali olhando aquilo por horas e horas. Eu quero saber que contato que você tem com Deus. Eu quero saber que comunhão que você tem com Deus. Nessa noite é dia de você refletir e pensar que você está indo para o inferno, mas Deus ainda te ama e quer que você vá para o céu. Antigamente, no meu tempo, era aquelas revistinhas de mulher pelada. Ixi, e era branco e preto. Era branco e preto as revistas. Então, juntava os meninos e não sei onde eles arrumavam aquilo. Aí nós ficava tudo lá, olhando aquilo. Aí meu pai soube. Meu irmão, eu e meu irmão Israel, o Israel era o mais velho e era eu, depois o Joel era criança, apanhou também. Eu não vi, pai, mas vou apanhar também, que é para não ver. Está entendendo? Mas hoje, não precisa mais ter revista Playboy, né? Nem sei se existe essa revista mais. Era Playboy, depois veio a Playboy, era tudo colorida. Hoje, para que Playboy? Eu abro meu celular, eu vejo o que eu quiser. Não tem pastor que vai dizer para mim não, porque eu estou ali, ó, numa boa. Está entendendo? Deus tem falado ao meu coração muito forte sobre isso, irmão. E hoje virou uma mania de homem casado ficar sem esse negócio chamado aliança. Eu não vou nem perguntar se você está com a sua aí, porque você pode passar vergonha aqui. Né? Mas aliança, tem irmão casado aqui, que está aqui agora, que não usa mais aliança. Mas não vai ser aliança, pastor, que vai... É aliança sim, porque qualquer moça que olhar para você e ver essa danada dessa aliança, fala, opa, esse cara tem compromisso com uma mulher. E irmã, a mesma coisa, irmã.
Se você está acostumado a andar sem aliança, é bom criar vergonha na cara e usar aliança. Por quê? Depravação, imoralidade. Aí eu sem aliança, né? Um gatão aqui, que olhar para mim eu já dou uma piscada. O que é isso? É o caminho que leva ao inferno. Vocês lembram de Davi? Estou passeando na sacada da minha casa e ele olha uma mulher tomando banho. Eu não sei se a mulher estava tomando banho no quintal para que ele pudesse ver ou simplesmente era costume, não sei. A Bíblia não diz isso. Mas a verdade é que ele gostou e mandou buscar. Está entendendo? Aí o resto da história você conhece. O problema de Davi não foi a questão só do pecado, que ele pecou com Betseba. Não, isso aí, irmão, isso aí, pô. 51 de Salmos, ele derrete. O problema foi depois. Que ele arrebentou com a família dele. E ele não tinha moral para chamar os filhos, porque ele não tinha moral. Porque se ele chamasse qualquer um daqueles filhos que se interessou pela própria irmã e depois abusou da irmã, e depois os irmãos da irmã mataram ele, se ele fosse falar alguma coisa, o cara fala assim: pai, o senhor não pode falar nada porque o senhor pegou aquela mulher lá e depois o senhor mandou matar o marido dela, então o senhor fica quietinho aí. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Que mais? Relacionamentos errados e doentios. Salmo 1, versículo 1 diz assim: feliz é o homem que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Eu tenho recebido do meu gabinete irmãos e irmãs. Irmão não é só mulher não, irmão também. Pastor, eu vim aqui para dizer que meu casamento está indo para água abaixo. Puxa, é mesmo, irmão? Puxa vida, é mesmo, irmã? É, tá, aí, pastor, está na luta. O irmão conheceu essa moça onde? A irmã conheceu esse moço onde? Então, né, pastor? Eu conheci ele pela internet. Ah, tá. É crente? Então, quando fala então, é porque não é crente. Não é crente. E quer que eu faça o quê? O que eu vou fazer se você se relacionou com um camarada que não é crente, com mulher que não é crente, que não tem temor de Deus? Irmão, moça, se você está aqui, você é solteira, não entre nessa. Não, mas o cara tem um carrão, o cara tem um empregão, o cara tem uma família boa, mas não tem Deus, não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, não serve para nada. Irmã, em nome de, se você, moça, está pensando em casar, vai orar a Deus. Eu já oro pelo casamento das minhas netas. A Belinha tem 2 anos, a Juju tem 8 meses. Eu já oro para Deus preparar um casamento bom para as minhas netas. Sabe por quê? Porque cada dia que passa as coisas estão piorando. Você tem que pensar, mas eu vou ficar para titia, você pode ficar até para vovó, mas é melhor do que você se envolver com gente que não presta. Pastor, o que está acontecendo hoje? Não, eu falei para vocês que hoje vai ser difícil. Só dá glória a Jesus quem tiver se avaliando. Se você estiver avaliando e ver que você está sem aliança, que você para dar um glória que hoje vai ser luta. O que é isso? Você parou no box e nem pneu para trocar você tem. Por quê? Vive com a vida, com relacionamento doentio, vive na imoralidade, não é? Vive na idolatria. Idolatria, nós somos da Assembleia de Deus? Que idolatria? Idolatria é aquela igreja lá que adora imagem. Vocês estão pensando que idolatria é só imagem de escultura, irmãos? Vocês estão pensando que idolatria é só você olhar para uma imagem e ficar adorando ela? Não, mas você está muito enganado. Tem gente que idolatra num carro, tem o dinheiro como idolatria, tem mulher, marido como idolatria. É mesmo? Mas pastor, não tem que amar. Tem que amar, não tem que amar seu marido. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus. Primeiro é Deus. Eu amo Deus, depois a minha família. Mas Deus é acima de qualquer coisa. E nós estamos vivendo uma época, então, porque minha mulher, sabe, ela quer
ela não vem na escola dominical porque ela quer passear de domingo. Irmão, eu não sou contra passear, não. Mas passear todo domingo? Todo domingo você não vem na escola bíblica, você não participa dos cultos de forma regular. Ceia. Ô, irmãos, eu aprendi muito cedo que ceia é um dos cultos mais importantes que nós temos. Porque no dia da ceia eu vou fazer menção da morte de Jesus. Eu vou lembrar do sacrifício que eu deveria estar lá na cruz, não era ele. E ele fez por mim. E por isso que ele fala lá em Coríntios, fazer em memória de mim. Então, como é que eu vou deixar a minha ceia para ir no parque, para ir no cinema, para ir passear? Que é isso, irmão? Natural. Se as suas férias caem no dia da ceia, é diferente. Eu não sou ignorante a esse ponto. Mas você deixar a tua ceia para ir no aniversário, para ir no centro... Irmão, desculpa. Mas isto aí, você está deixando de adorar a Deus para idolatrar aquilo que você não deveria idolatrar. O que é isso? Por isso que eu preciso parar, preciso valer como é que eu estou. Sabe um outro grande pecado que está acabando com todo mundo? Mentira. Eu e o pastor recebemos uma pessoa no nosso gabinete. Ai, meu Deus do céu, irmão, que coisa terrível. A pessoa dizendo, meu cônjuge, ele mente para ele mesmo. Nossa, para ele mesmo? Pensou? Você mentir para você mesmo? Você mentir para você? Pensou, Natanael, você mentir para você, eu mentir para mim? Que é isso? O que está acontecendo? Irmãos, Apocalipse 22:15. Fora fica os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometerem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Você está mentindo para quem? Para tua mulher? Para o teu marido? Para os teus filhos? Para os teus pais? Está fora. Por isso que se você quer ter uma virada, beleza, hoje é noite de concerto. É noite de você falar, Deus, eu não estou usando aliança, eu estou dando chapéu na minha mulher, estou dando chapéu no meu marido, eu estou enganando meus pais. Deus está falando com você hoje. Amanhã eu não sei se você vai estar aqui. Nem eu sei se eu vou estar aqui amanhã. Agora, se você consegue detectar todas essas coisas que estão atrapalhando o seu percurso para uma vida plena, uma virada abençoada, se você consegue identificar esses obstáculos que podem tirar você do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quando você está nessa vida ruim que nós falamos aqui, você não está no caminho. O caminho é Jesus, você não está com Jesus. Eu preciso remover os empecilhos do meu caminho para poder andar bem. Não tem como eu andar bem se eu não tiver um caminho livre. Agora, tem como? Lógico. Como é que eu posso projetar uma vida diferente no ano que vem? Como é que eu posso projetar a partir de hoje? Não é? Dia 7 hoje? Dia 7 de dezembro. Como é que eu posso, estou escutando essa palavra, como é que eu posso começar a mudar? Veja só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se o Deus desse século, que é Satanás, cegou, se ele te cegou, hoje a palavra vai desvendar os teus olhos. Hoje a palavra ela vai quebrar as correntes que estão te levando para o inferno. Hoje a palavra vai arrancar dos seus olhos essas vendas que o texto fala aqui, para que você veja a luz do Evangelho, e você chega na sua casa hoje, você abraça a sua mulher e fala assim, minha mulher, eu errei com você, não estou usando aliança não, tá vendo? Eu vou pegar a aliança, vou colocar aqui, nós vamos fazer uma oração, para Deus tirar esse demônio dentro de mim. Porque para mim, marido que não usa aliança, ele está dando lugar ao diabo. É assim que eu penso. Se eu quebrei a aliança, eu deixei a aliança uma vez, lá no apartamento, em São Paulo. Deixei lá, cheguei no carro, quando estou na merenda, falei,
Elaine, deixei a aliança. Sabe o que eu fiz? Passei lá naquela loja de bijuteria e comprei uma aliança na hora. Opa! Na outra semana eu fui lá e trouxe minha aliança. Eu fico assim, nem sei porque eu estou falando tanto de aliança hoje. Deus sabe. Agora vamos lá. Como é que eu faço para tirar essas tranqueiras do meu caminho? Primeira coisa. Salmo 115, versículo 1 fala assim. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor, por tua fidelidade. Ou seja, eu preciso abrir mão do meu orgulho besta. Tem muita gente que é metido a orgulhoso. O texto é claro, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Irmão, quem pensa que você é? Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Para com vaidade de você achar que é alguma coisa. Se o seu eu vai tentar roubar a glória de Deus, você vai ter que lutar contra a sua própria natureza para dar glória a Deus. Não permita que o teu eu sobressaia sobre o nome de Deus. Que é isso, irmão? Glória. Não, pastor presidente. Que pastor? E daí que pastor presidente? Eu não tenho vaidade com esse negócio não, irmão. Eu quero ir para o céu. Porque vai chegar no céu, vai ter um monte de pastor presidente que vai ficar do lado de fora. Tem um monte de pastor, de evangelista, de presbítero, de missionária, de diácono, que vai chegar lá e não te conheço, não sei quem você é, camarada. Você está entendendo? Então, por quê? Porque é muito orgulho. Se acha alguma coisa. Irmãos, é tempo de nós praticarmos o amor, a comunhão. É tempo de nós orarmos uns pelos outros. É tempo de nós nos relacionarmos. Para quê? Para termos uma vida comum. Porque nós somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos numa época de culto ao ego. Da personalidade, da fama, da glória, né? Do poder. E é o desejo do homem isto. Se acha alguma coisa. Hoje o cara, quando se torna um jogador famoso, só Deus tem misericórdia. Se ele se torna um ator famoso, só Deus tem misericórdia. E se arrebenta na vida assim, ó. Do nada. Mas quando você dá glória a Deus, as coisas acontecem na sua vida. Então, primeira coisa, como é que eu faço para tirar as tranqueiras? Primeira coisa, deixe de ser orgulhoso. Tá? Siga de forma incondicional ao Senhor Jesus. Mateus 11, 28. Olha o que Jesus diz. Venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então eu preciso seguir de forma incondicional o Senhor Jesus. Pare de lutar. Pare de resistência. Para quê? Se entrega. Se renda ao Senhor Jesus. Ele deseja te encher do Espírito Santo. Ele te deseja dar os dons espirituais. Você ter o fruto do Espírito. Jesus, irmão, não era místico não, nem esotérico. Ele é real, ele é espiritual. Ele foi o Deus que pisou nessa terra. O único Deus que pisou aqui foi Ele. Os gregos dizem que Zeus, né, vinha aqui, se relacionava com uma mulher e nascia o semideus. Não é assim que os gregos têm essa história, né? Mentira do diabo. O único Deus que pisou aqui foi o próprio Deus por intermédio de Jesus. Ele pisou. Ele viveu, despojou da sua glória, como está lá em primeiro texto do Evangelho de João. Por quê? Para que nós pudéssemos seguir de forma incondicional. É uma maneira e uma forma de você tirar todas essas tranqueiras do meio do seu caminho. É tempo de parar, de se avaliar e continuar. Agora, para continuar, eu preciso me decidir a viver com Cristo. Viver com Ele. Agora, como é que eu vou viver com Ele se eu vivo na depravação, nos relacionamentos errados, na idolatria, na mentira? Como? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Para mim, de verdade, viver com Cristo, eu preciso viver da forma que Cristo viveu. Por isso que Paulo falou, sede meus imitadores como foi de Cristo. O próprio Jesus falou. Pastor, então, não é difícil.
é uma questão de que nós já falamos sobre isso. É dia após dia melhorando. Todos os dias você vai melhorando. Hoje você melhora um pouco, amanhã melhora um pouco. Até chegar à estatura de varão perfeito, como diz a própria palavra de Deus. Eu não quero que você vira santo de um dia para a noite. Não, não existe isso, irmão. Mas você pode melhorar todos os dias. Por isso que Paulo falou em capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Olha o que Paulo fala. Fui crucificado com Cristo. Sim, você foi crucificado com Ele. Por que eu fui crucificado com Ele? Porque você aceitou a Ele. Você aceitou o sacrifício dEle. Você aceitou a Jesus porque você falou, não, esse sacrifício era meu. Então você aceitou a Jesus. Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Naquela versão, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, todo dia melhorando, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, viver com Cristo, eu preciso todo dia querer ser parecido com Ele, em todos os aspectos. Seu pensar, seu sentir e seu agir. O que você tem pensado? Pornografia? Na mulher dos outros? No homem do outro? No homem da outra? Está fora. O que você está sentindo? O que você age de que forma? Você tem que pensar. Por fim, decida viver pela fé. Irmãos, o texto é claro em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós já falamos sobre isso por esses dias. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ter o caminho livre? Você quer deixar essas besteiras do lado, para lá? Diga sim à fé. E a fé eu conquisto exercitando ela, exercitando a fé. Sabe? Com pequenas coisas. Com pequenas coisas. Daqui uns dias, você vai dizer para a montanha, sai daqui montanha e vai para lá, ela vai. Mas você vai começar pequeno. Exercite a sua fé. Fale com Deus sobre isto. Chore aos pés de Jesus. Peça misericórdia. Ore com a sua esposa, ore com o seu marido, ore com os seus filhos, ore com seus pais. Peça fé. Deus vai te dar. Agora, para que eu possa ter a minha estrada livre, eu preciso viver pela fé. Por quê, irmãos? Ninguém aqui nunca viu Jesus. Ninguém ouviu. Nós não vimos as mãos. Não, nós não vimos. Mas nós somos muito mais privilegiados do que os próprios discípulos. Do que os irmãos talvez do primeiro século. Por quê? Porque hoje nós não vemos, mas nós sentimos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós falamos língua estranha e é comunicação direta com o Pai. O meu pavio está sempre aceso porque eu estou orando em língua estranha. Quem é que tem esta grande vantagem? Só você que é cheio do Espírito Santo. Só você que hoje está pensando e quer ter uma virada fantástica. E você vai no dia da virada reunir com a sua família e dizer, gente, foi um ano de vitória, um ano de luta, mas o ano que vem vai ser melhor, porque nós vamos se chegar mais a Deus e vamos exercitar a nossa fé. É hora de você decidir uma coisa. Existe buraco? Eu estava falando com o pastor, nós estávamos andando hoje, trabalhando, e chovendo, e nós com cuidado danado, porque com essa chuva que está, São Carlos tem mais buraco do que a lua, né? Se você não tomar cuidado, você arrebenta o carro. E nós falamos sobre isso. Ele falou, pastor, a gente tem que tomar cuidado, porque os buracos estão tudo cheio de água. Você mete o pneu lá, você estoura a roda, estoura o pneu. Então, irmão, tem buraco no seu caminho? Tem. Está chovendo? Tá. Você não está vendo buraco? Então tome cuidado.
Se desvie. Desvie dos buracos. Buraco aqui é pecado. Buraco aqui é coisa errada. Buraco aqui é o que vai estragar o pneu do teu carro. Buraco aqui é o que vai estragar a tua vida espiritual. Então olha, ó, está chovendo, está caindo uma tempestade, mas eu vou com cuidado, porque lá tem um buraco, e eu vou passar de largo, eu não quero cair no buraco. Irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, não tem buraco que você caia. Porque o Espírito Santo vai te orientar, o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai dizer, opa, por aqui não, tem buraco lá. Então em nome de Jesus é tempo da gente olhar e falar, opa, eu não quero me meter em buraco. É tempo de você viver para Deus e não para você. Para Deus. Tá? A verdadeira vida começa quando você se arrepende e decide viver para o Senhor Jesus. Fala, meu Deus, o que eu fiz esse ano? Quanta besteira. Tirei uma moça da casa dela, moça virgem. Tirei da casa dela. Uma santa, e hoje estou dando trabalho para ela. Meu marido era trabalhador, casei com ele, um moço, todo mundo fala, e hoje eu vivo essa vida com meu marido, parece que... Para, irmão, para, irmã. Vamos refletir sobre isso. Você que é filho, mesma coisa. Seus pais te colocaram no mundo, te criaram com carinho, e você hoje é um filho desobediente. Deus, pela sua palavra, diz que se você quiser viver bastante, precisa obedecer pai e mãe. Só tem um jeito de viver 90 a 100 anos. Como é que é? Obedecer pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer viver muito, moço? Moça, obedeça pai e mãe. Se não, quando tiver uns 30 já era. Tem dúvida? Vai no cemitério amanhã, você vai ver quantos tem lá, com 30, com 20. Aí você chega em alguém e fala assim, morreu do quê? Ah, pois é, morreu. Era bom filho, nada prestava, valia nada. Pois é, Deus vai ceifando. Deus vai tirando. Deus vai tirando. Jesus disse, João 3,36. Põe lá para a gente, ó, para a gente fechar. João 3, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Ó, não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você está vendo? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, larga essas besteiras para lá, esses pecados que tem te tirado do caminho. Essas loucuras que você anda cometendo. Ó, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Não tem como. Que vida? Vida eterna. É a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, não permita que a ira de Deus esteja sobre você, não. Baixe tua cabeça, vamos orar. Pai amado, eu